Olá, meus amigos e irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua vida e sobre a sua família. Estou eu aqui mais uma vez nesse dia para lhes anunciar a palavra de Deus. E o tema pelo qual vamos discorrer nesta hora é sobre o divórcio, tá? Vamos falar sobre o divórcio à luz da palavra de Deus. Vamos tomar a base bíblica, Aqui em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 19, versículo 3. Caso você tenha uma Bíblia perto de você aí, ou caso você queira depois, você possa estar lendo para conferir o que estaremos nesta hora a falar nesse assunto. Mateus capítulo 19, versos 3 diz assim: Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse, portanto, passando aí veículo, prosseguindo, e disse-lhe, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Glória a Deus. Então está aqui a leitura feita neste momento para nós entendermos o que diz as Escrituras. Meus queridos irmãos e amigos, nós estamos vivendo períodos difíceis, Período atual, século 21, época difícil de se viver, principalmente na tecnologia tão avançada, meios de comunicação, embora não vamos considerar como que se isso fosse a razão de tanto divórcio, embora possa contribuir, porque sabemos que esse tipo de proceder sempre houve na época de Cristo, em que Cristo caminhou sobre a terra, antes, nos tempos em que a terra foi criada, até agora, sempre houve divórcios, Mas a pergunta é do agrado de Deus? Será que Deus aprova o divórcio? Será que Deus concorda com a separação, E vamos falar mais um pouco, não é só o caso da separação, mas do novo casamento, ou de um outro casamento, melhor dizendo, uma pessoa que se separou, e vai contrair outro matrimônio, e quase que sempre, quando se casa de novo, vai se casar com alguém que também é divorciada, com alguém também que teve um casamento destroçado, um casamento nada bem cuidado, e essa pessoa, por incrível que pareça, vacilou ou descuidou-se deste matrimônio que deveria estar sendo cuidado, e então está divorciado. Então, o que Jesus trouxe nessa palavra aqui foi uma lição que nós devemos levar em consideração. Por que eu já estou entrando nesse ponto de vista do nosso tempo atual? É porque, meus queridos irmãos, deixa eu dizer para vocês à luz da Bíblia, não estou dizendo daquilo que penso, daquilo que eu acho, mas eu quero dizer sobre aquilo que a Bíblia nos diz,
A separação não é do agrado de Deus, a separação do casal, da carta de desquite ao parceiro ou à parceira, ao casal. Deus não se agrada disso, já demos a entender pela palavra que não é do agrado do Senhor. Porque uma pessoa, quando deixa isso acontecer, ela está complicando a sua vida espiritual também, tá? Está causando prejuízo na família, causando prejuízo ao seu redor e com ela mesma. Porque numa separação de um casal que viveu, que se uniu, tá? Nós entendemos que é como que tentando descolar algo que já está bem ligado. E aquilo que está bem ligado, que quem ligou foi Deus. Quando a pessoa tenta descolar e até faz com que isso seja rompido e rasga esse matrimônio, essa pessoa está arrancando pedaço. Ela está tirando pedaço de si e tirando pedaço da outra pessoa. Então fica um pedaço dela grudado na pessoa do qual ela está desligando, e ela leva consigo um pedaço da pessoa do qual ela desligou-se, certo? E o pior de tudo é que nós observamos que esse tipo de coisas tem acontecido no meio evangélico, o que não é bom. E digo mais, que quando é algo que acontece entre os membros da igreja, entre aquele cristão que nós denominamos comum, o que posso dizer com a um crente comum? Eu quero definir sobre essa expressão, um crente comum. Eu me refiro àquele cristão que não tem cargo na igreja, aquele que é um cristão que está ali sendo edificado pela palavra que alguém prega, tá? Aquele crente que não é um pastor, que não é um diácono, que não está à frente da obra. Quando isso acontece entre eles, já não é bom, porque esse mandamento de Deus não ficou restrito a uma classe de pessoas, mas ficou dirigido a todas as pessoas, tá? Sem exceção alguma. Mas o que eu quero dizer nesta hora é que quando isso acontece entre os cristãos, membros da igreja, que não exercem funções na igreja, já não é nada bom, já não é agradável, repito nesta hora. O pior de tudo é quando isso acontece entre pastores da igreja, entre pessoas que lideram a igreja, tá? Entre líderes espirituais, entre aquelas pessoas que Deus colocou para pastorear, tá? Por exemplo, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores, pessoas que foi escolhido para trabalhar. Antes de eu continuar falando, eu quero tão somente fazer menção de um texto bíblico também referente a esse assunto em 1 Timóteo, capítulo de número 3, e o verso de número 12 diz assim: os diáconos sejam maridos de uma mulher e governe bem seus filhos e suas próprias casas, né? Paulo recomendando a Timóteo, que por sua vez recomendou à igreja, dizendo que os diáconos, ou seja, aqueles que recebem funções, devem ter apenas uma mulher. E vamos entender essa expressão de ter uma mulher. Não é o caso da poligamia na época na igreja, embora isso possa ter acontecido, né? Mas não é o caso. Mas quando diz de ele ter apenas uma mulher, está referindo-se que esse diácono não seja uma pessoa divorciada, alguém escolhido para trabalhar na obra de Deus, que não seja alguém que tenha passado por divórcios, tá? Alguém para exercer uma função de ensinador na casa de Deus, que seja alguém que tenha que só teve uma esposa, tá? E interessante ainda ressaltar nesse ponto de vista aqui, desse versículo, que quando fala que tenha uma mulher, o que leva à luz da palavra a entender que, imagina uma pessoa que vai ser nomeada para um cargo ministerial,
e esta pessoa é uma pessoa divorciada, que teve 1 ou 2 casamentos que não deu certo e agora vai para o 3º casamento. Embora ela tenha uma vocação, embora ela tenha um dom de expressar, de administrar, mas ela é uma pessoa que tem 3 mulheres. Como assim, pastor? Tem 3 mulheres? Como assim? Porque os primeiros matrimônios legais que ela teve, aonde Deus unificou, tá? Vamos falar de 2 matrimônios, o primeiro não deu certo, agora está no segundo. É que diante dos homens, esta pessoa, os homens desligou o seu matrimônio. Mas a pergunta é, será que Deus desligou esse matrimônio dela? Será que Deus anulou esse casamento dela? Porque Jesus já diz na leitura em que fizemos, que o que Deus ajuntou, o homem não separa. Então, por isso, vejo aqui, quando Paulo fala, certamente a Timóteo, que na igreja a qual Timóteo estava cuidando, havia pessoas divorciadas e casadas de novo. Então, por isso, Paulo faz a recomendação, que a pessoa que está recebendo esse cargo para estar trabalhando na obra do Senhor, que ele tenha apenas uma mulher, tá? Que governe bem os seus filhos em sujeição e também governe bem a sua casa. Então, que o diácono seja marido de uma só mulher. Veja o que diz a palavra de Deus sobre aqueles que lideram na obra do Senhor. Talvez você esteja querendo ainda mais prova do que a Bíblia diz a respeito daqueles que ministram, os que são chamados, que são escolhidos, daqueles que foram colocados para trabalhar na obra de Deus, para fazê-la caminhar de forma abençoada. Primeiro vamos entender que o pastor, ele é um sacerdote de Deus, né? Ele é um sacerdote ungido e santo, e por isso ele não deve contaminar a sua vida. Jesus falou aqui em Mateus, que aquele que casar com uma repudiada, comete adultério, tá? Então a pessoa que casa com a repudiada, não vai pensar, mas é porque a culpa não é dela, é do marido dela, não importa. Se casou com ela, está cometendo adultério. Então, pelo menos o que eu quero mostrar para você é que se a pessoa não conseguiu manter-se o seu relacionamento original, se separou, não teve como prosseguir, tá? Vai ter suas desculpas, suas razões, né? Mas que esta pessoa, ela não aceite trabalhar frente à obra do Senhor, tá? Porque com isso você está manchando a igreja, manchando o nome do Senhor, porque você já não está no estado de alguém santo, você se tornou contaminado. A linguagem que estou usando é esta, contaminado. Pastor, mas como o senhor pode dizer uma coisa dessa? Me mostra na Bíblia essa questão. Agora mesmo eu te mostrarei. Em Levítico, lá no Antigo Testamento, Levítico capítulo 21, observe aqui o que a palavra diz, Levítico capítulo 21, aqui o versículo de número 7, também o versículo 13, o 14 e o versos 15, observe bem, capítulo de número 21, verso 7, não tomarão mulher prostituta ou infame, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote santo é a seu Deus. Veja o que diz aqui no verso 7, que não deve o sacerdote tomar mulheres com essa categoria de vida para si, para se tornar sua esposa. Olha só, não tomarão mulher repudiada, não tomarão mulher prostituta e mulheres infames. O que é uma pessoa infame? É uma mulher que não tem honra, uma mulher que não tem fama, boa fama, tá? Que ela é defamada, não porque é defamada porque está sendo humilhada, mas porque ela tem uma vida totalmente fora dos parâmetros da palavra de Deus. E esse mandamento é cabível ao sacerdote do Senhor, ao pastor que serve na obra de Deus. No versos 13, para complementar e fortalecer, diz: e ele tomará uma mulher, quem? O sacerdote. E ele tomará uma mulher na sua virgindade. Quer dizer, o sacerdote, de preferência, casará com a mulher virgem.
para exercer o ministério do Senhor, deve se casar com uma mulher virgem, uma mulher que nunca teve matrimônio, nunca teve relacionamento com homens. Continua dizendo: viúva, ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, estas não tomará, mas virgem dos seus povos tomará por mulher. No versículo 15: e não profanará a sua semente entre os seus povos, porque eu sou o Senhor que os santifico. Então, quem foi que diz estas palavras? Não, mas é o Antigo Testamento. Mas a pergunta que eu fiz foi: quem diz estas palavras? Não importa onde elas estão escritas. A pergunta é: quem foi que diz estas palavras? Foi o Senhor nosso Deus. Então diz a Bíblia, Jesus falou que passará os céus e a terra, mas a minha palavra não hão de passar. Então é isso que eu quero deixar para vocês nesta hora, meus queridos irmãos, amigos, companheiros de ministério, você pastor, tá? Você que está frente da obra de Deus, na iminência do trabalho do Senhor, porque muitas das vezes o trabalho não tem dado certo na mão de pessoas que foi posto à frente da obra. Ao longo da vida a gente faz pesquisas e analisa, quase que sempre trabalhos são frustrados na vida de pastores, e quando você faz uma pesquisa, descobre que aquele pastor, ele teve um casamento não legalizado, não conforme a vontade de Deus, teve uma vida matrimonial destroçada, tá? E isso denigre a igreja do qual ele está, tá? A obra de Deus, ela fica comprometida, tá? Com o pecado. Esse pastor, caso precisa trazer uma mensagem sobre divórcio, ele não terá essa autoridade, porque uma vez, primeiro, que ele estará mentindo para ele mesmo, e segundo, que se ele tentar ocultar e ninguém souber, ou melhor dizendo, se descoberto que ele é uma pessoa de segundo matrimônio, as pessoas não ouvirão, e chegará alguém que dirá: como você pode ensinar algo desse jeito para nós, visto que você também é um divorciado? Então a área espiritual, meus irmãos, eu entendo que ela é uma área muito sublime, muito fina, e devemos levar a sério. Não é comércio, trabalhar na obra do Senhor, trabalhar no reino de Deus, não é porta de emprego, não é ganhar dinheiro, mas é cuidar do rebanho do Senhor e fazer com que os irmãos caminhem para o céu numa vida de integridade, numa vida de honestidade, certo? Porque também no livro do profeta Malaquias, o Senhor fala lá, dizendo que ele odeia o repúdio, Deus detesta o repúdio, tá? Então às vezes a pessoa quer divorciar, separar-se por qualquer motivo. Foi essa pergunta que os fariseus, que os escribas fizeram a Jesus: é lícito repudiar a minha esposa ou a mulher por qualquer motivo? Jesus disse: não, não é bem por aí não. E eles fazem: não, mas por que Moisés permitiu isso? E Jesus diz: é por causa da dureza do coração. Foi permitido, Moisés deu carta, então Deus permitiu. Veja que há uma diferença entre permitir e querer, tá? Deus nunca quis o divórcio, mas ele permitiu por causa da dureza do coração, porque na época antiga, quando os fariseus fizeram menção dessas palavras, foi porque houve um tempo em que o povo, na época, só porque olhava na mulher e achava alguma coisa feia nela que ele não gostasse, e dizia: não, olha, estou te liberando, estou te dando carta, vai para casa do seu pai, eu não quero mais você. Se desgritando, se divorciando, só porque achou alguma coisa que ele não gostou na mulher, alguma coisa feia, diz a palavra, que não quero entrar em detalhes sobre esse ponto agora. Mas terminando aqui, tá, por agora, esta palavra, o que no meu coração o Senhor pôs para falar neste vídeo é que nós, ministros, não é concedido a ninguém, nenhum crente, a ninguém,
da vontade de Deus que se divorcie, mas muito mais de nós que servimos ao Senhor, muito mais de você que foi escolhido, chamado para ser pastor. Você deve prezar pela sua família, você deve prezar pela sua esposa. E se por acaso, que Deus te guarde disso aí, nos guarde, venha acontecer uma separação, um divórcio, então que você renuncie o cargo de pastor titular da igreja. Eu não digo que você talvez pregue quando, se for necessário, um pregador que é convidado para trazer uma mensagem, tudo bem, porque a mensagem deve ser pregada por cada um de nós, mas ser o pastor, aquele que aconselha, aquele que ensina, aquele que está à frente da obra, eu digo que você não pode mais exercer, você não tem mais essa autoridade, porque você está com a vida familiar totalmente arruinada pelo fato de não ter conseguido manter o seu matrimônio, tá? Esta fraqueza é algo na vida de todos os homens. Eu não estou aqui dizendo que sou brindado a isso, porque também sou sujeito. O que estou passando aqui é o conhecimento bíblico do que deve ser feito, tá? É isso que estou mostrando na palavra, porque certamente isso corrompe e a igreja ela fica uma igreja não estabilizada na palavra, porque o cabeça está fora do que Deus quer que esteja. Então, meu amigo, meu irmão, meu colega de ministério, você pastor, você que está no trabalho de Deus, não se ofenda por essa palavra. Caso você queira comentar, deixe o seu comentário, nós vamos analisar as suas palavras, tá? Então fica essa meditação para a sua vida. Eu quero agradecer a você, pedir que você aí possa estar compartilhando, caso você queira, e que Deus possa abençoar a sua vida mais ainda, tá? Em nome de Jesus, mais uma vez, Deus os abençoe e até a próxima oportunidade. E se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez falando com você no nome santo de Jesus Cristo. Amém, meu querido irmão. Amém, minha querida irmã e meu amigo. Que Deus em Cristo os abençoe.